Então vamos lá, hoje vamos à prece, que é a oração da felicidade, né? Eu gosto muito de falar de felicidade, porque a felicidade está dentro de cada um de nós, né? Tudo que a gente faz com amor, acho que é a felicidade, né? Sim. Então vamos lá na oração. Senhor, permita-me ser feliz, mesmo diante da minha própria ignorância, e superando as condições adversas em que renasci. Deixa-me, enquanto busco sair de meus equívocos, sentir alegria e viver com determinação, confiante na sua misericórdia. Consinta-me, enquanto ajudo o meu próximo, tão sofredor quanto eu, perceber a vitalidade nas coisas e grandeza da vida. Encoraja-me para que mesmo na dor ou no sofrimento, na luta diária pela minha subsistência, viva com coragem e consciência de minhas limitações, buscando superá-la com harmonia. Deixa-me levar aos encontros a felicidade que sou portador e a certeza de que minha força vem de nossa íntima e perene ligação. Conceda-me a aventura de tanto quanto enxugar lágrima, também entender o sentimento que a fez surgir, transformando-a no amor que traz a felicidade. Incentiva-me a alcançar a felicidade possível, disseminando-a por onde passar, a serviço do seu infinito amor. Permita-me continuar dono do meu destino, com a capacidade de administrar minha liberdade a serviço da construção de um mundo melhor. Que assim seja. Que tenhamos, Fernando, uma boa reflexão dos espíritos, nos ajude, né, nos compreenda, e dá a palavra com você, Fernando, agora. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tenhamos todos uma boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus, que o amor da nossa Mãe Santíssima, que a companhia dos amigos espirituais esteja conosco nesse momento tão importante, onde vamos bater um papo. Porque essa prece do Pai Nosso já é conhecida por todos nós. E temos a certeza que quando a proferimos, falamos com muita emoção, com muito calor, com muita esperança, com muita fé, muita resignação. Isso é importante, porque não vai adiantar nada fazer qualquer prece, principalmente o Pai Nosso, da boca para fora. Né? Então, é preciso que a gente esteja imbuído, envolvido nessa harmonia de paz em todos os momentos de qualquer prece. Porque a prece é um chamamento para a realidade, para nos acordar e para nos aproximar dos amigos espirituais. Né? Por isso que no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec titulou Coletânea de Preces. Tem uma série de preces, mas se observarmos, ela começa com o Pai Nosso. Não é? E no prefácio, Kardec escreveu assim: os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo. Olha a importância, né? Símbolo de todas as preces
é que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas. Olha a importância, né? Conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Então, quando proferimos o Pai Nosso, tem que ser de uma maneira simples, confiável, né? Conforme já comentamos. Uma prazerosa, que atraia realmente os amigos espirituais e que o nosso pedido seja conduzido e no momento certo de cada um seja concedido, né? Para preencher o que devago a concisão dessa prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições habitamos, aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, um comentário que lhe desenvolve o sentido e mostra as aplicações, conforme, pois, as circunstâncias e o tempo que disponha. Poderá aquele que ore dizer a oração dominical ou na forma simples ou na desenvolvida. Portanto, a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos com relação à reflexão sobre o Pai Nosso: para que orar? Por que eu estou orando? O que eu estou querendo pedir com a minha prece? São raciocínios lógicos, né? Qual o sentido de orar se Deus conhece o futuro e já está no controle de todas as coisas? Então, a gente sabe que não há necessidade de orar, porque já estamos conectados com Deus e Ele atende a todas as nossas necessidades sem pedir. Mas não é dessa forma. Nós precisamos nos aproximar de Deus através da prece, porque a prece expressa o nosso verdadeiro sentimento de adoração, de pedido, de humildade, de complacência, né? Então, se não podemos mudar a opinião de Deus, por que nós devemos orar? Ora, é interessante saber que todos nós, seja o Pai Nosso, seja a Ave Maria, seja o Creio em Deus Pai, seja a prece de Cáritas, todos nós sabemos que a oração, o valor que cada oração possui em nossas vidas. Por quê? O próprio Mestre Jesus, em seu Evangelho, falou-nos da sua importância e nos ensinou como orar. Isso foi anotado por Mateus, no capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo, palavra de Jesus, todas as coisas que vós pedirdes orando, credes que haveis de ter, que assim vos sucederá. Todas as coisas que vós pedirdes orando. Então isso significa que eu tenho que pedir com o coração contrito, focado, com sinceridade naquele desejo que eu tenho. Marcos anotou também, no capítulo 11, versículos 25 e 26, essa fala de Jesus: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está no céu perdoe
também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. Meus irmãos, essas anotações aqui estão contidas lá no capítulo 27, tá? É pedir e obedecereis. Também está anotado por Mateus, no capítulo 6, versículos 5 e 8, o seguinte: quando orardes, não vos assemelhais aos hipócritas, que se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas de ruas para serem vistos pelos homens. Olha a chamada de atenção de Jesus. Então, a prece tem que ser aquela luzinha que acendemos em nossa caminhada, sem sombra de dúvida. E não falar por falar, né? Aí continua Jesus dizendo que em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas, quando quiseres orar, olha o sentido. Entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. E quando orais, não faleis muito, como os gentios que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidas. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Então, eu abro a palavra um pouquinho para quem quiser comentar a respeito desse entrei no vosso quarto. O que significa isso? Alguém pode nos ajudar? O que significa fechar a porta? Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberto. Fernando, será que aquela questão que a gente entre no quarto da nossa intimidade, que a gente procure se ouvir também? Eu acho que deve existir um lugar dentro da gente muito especial, que Jesus quer que a gente entre e o burburinho, a zoada lá fora, as agitações, as preocupações não deixa, né? Será que é isso? Exatamente. As preocupações, os deveres a cumprir, as dificuldades que nós enfrentamos dia a dia, elas precisam ficar um pouco afastadas de nós nesse momento em que fazemos uma viagem no nosso interior e clamamos ao Pai misericórdia. Por favor, me ajude. E olhe que não precisa ser muitas palavras como os companheiros lá nas sinagogas, né? Falavam muito, sem finalidade nenhuma. Que eles recebem a recompensa por causa desse palavrório sem parar, porque eles não são atendidos, na verdade. Então, quando a gente faz essa introspecção, faz essa viagem no nosso interior, então estamos sendo sinceros. Porque é na hora da dificuldade, na hora que a porca aperta, que a gente vai pedir socorro. Geralmente é assim. E nesse momento, precisa ser com toda sinceridade. Não é, Alberto? É isso mesmo. Ô, Fernando, boa noite. Oi. A oração também, assim, que está conectado com Jesus, né? O pensamento, o coração. E às vezes, né, faz a oração, mas teoricamente está voando com outros pensamentos, né? Então, o quarto, a porta, acho também que é isso, né? Você está com Jesus ali naquela hora, com Deus, conectado com Ele, só com Ele em mente.
Exatamente. É aquela conversa íntima, né? Com Jesus. É aquela conversa íntima com os nossos amigos espirituais, com os nossos anjos guardiões, através de uma prece sincera, né? Focada. Né? E quando a gente entra nesse contexto, quando a gente realmente fecha a porta, nós fazemos pedidos sinceros. Nós fazemos pedidos que nós precisamos complementar ou fazer uso deles com sinceridade. Né? Então não pode ser uma prece em vão, jogada aos ventos. Então, de uma certa feita, Jesus estava orando em certo lugar, quando terminou, uns dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E conta-se que na época de Jesus, era costume os mestres, os rabinos, ensinaram os seus discípulos as práticas espirituais. E uma delas era a oração. E os discípulos de Jesus pediram que ele também os ensinasse a orar. Jesus atendeu seus pedidos, fazendo a tão conhecida oração do Pai Nosso. Jesus poderia ter pensado em outras palavras, ensinar os discípulos a orar de outra maneira, mas ele evocou o Pai Nosso. Por quê? A oração do Pai Nosso é um roteiro que nos ensina como orar. E ela é dividida em 6 partes. E cada parte delas podemos orar intensamente. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 7, ele nos diz: não useis de vãs repetições. E no versículo 8 diz que Deus sabe o que nos é necessário antes mesmo de pedirmos. E complementa no versículo 9, de modo que quando rezarem, façam assim. Inicia a ensinar a prece. Então, com essas palavras, não useis de vãs repetições, de modo quando rezarem, façam assim. Que Jesus dizia que não existe uma fórmula para falar com Deus. Se assim fosse, ele teria dito, repetiria essas palavras, mas ele não disse. Desse modo, com isso, ele definiu a forma e não o conteúdo das nossas preces. O conteúdo, ele definiu a forma, como rezar. Então, dentro desse programa, nós resolvemos fazer uma viagem lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 1, para entender o Pai Nosso. Porque Kardec indaga aos amigos espirituais: o que é Deus? Olha só a importância, né? Nós já temos repetido isso várias vezes, que Kardec não perguntou quem é Deus, o que é Deus? E eles responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, é o Pai Nosso. Né? E sendo Deus a causa primeira, é a Ele que devemos dirigir inicialmente nossos pensamentos. Primeiro Deus, antes de tudo e de todos. É o que eu ensino o Pai Nosso. Mas por que Pai? Essa pergunta nós precisamos fazer constantemente. Mas a resposta já está no Livro dos Espíritos. A pergunta 1. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, por que Pai? Por quê? O que queria Jesus
dizer com isso? Em que sentido Deus é Pai para nós? Olha quanta reflexão nós temos. Mas por que Pai? O que queria Jesus dizer com isso? Em que sentido Deus é Pai para nós? Primeiramente, pela criação. E uma vez que Ele é a causa primária de todas as coisas, pela ordem natural das coisas, meus irmãos, minhas irmãs, Ele é também a causa da nossa existência. Aí começa a gente se definir, né? Então, se Ele é a causa da nossa existência, nós devemos nossas vidas a Ele. Não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Assim como a criação dele, criaturas feitas por ele, podemos ser chamados também de filhos dele. Né? Então, a aceitação desse fato implica em outro muito importante. Olha só, que na medida que a gente começa a pensar quem somos todos filhos dele, é que ele, na verdade, é um pai amoroso. Poxa, todos filhos dele, e é um pai infinitamente bom. Então somos todos iguais a ele. Né? Somos todos iguais perante ele. Somos bons, somos justos, somos amorosos. Não é verdade? Somos filhos do mesmo pai. Vamos seguindo o exemplo dele. Assim, se aceitarmos Deus como Pai, aceitamos também sua justiça e sua sabedoria. Não é verdade? E também, olha só, quando aceitamos a Deus como nosso Pai, o que vai acontecer? A gente cria um vínculo com o nosso próximo. Não é? Se Deus é nosso Pai, o próximo é meu irmão. Olha a dedução lógica das coisas. Né? Se Ele é nosso Pai, eu, você, Fidélis, todos que estão aí na sala, e toda essa população que existe na crosta terrestre, são nossos irmãos, sem sombra de dúvida. Então a gente tem que lembrar, é Pai nosso, é Pai de todos nós. Né? Não podemos esquecer. Assim, quando formos iniciar a oração, que a gente procure dizer, não no automatismo, né? Não automaticamente, Pai Nosso. Eu lembro muito bem, nas nossas visitas aos presídios, né? Lá em Vila Velha, lá em Vitória, lá em Cachoeiro, nós costumávamos falar dessa forma com os nossos irmãos ou irmãs no sistema prisional. Vamos fazer a prece de Pai Nosso sem correria, sem ser aquela prece dos jogadores de futebol que fala rápido, sem nenhum sentido. Vamos fazer a prece do Pai Nosso, invocando o Deus tão misericordioso e bom para que Ele atenda às nossas dificuldades. Aliás, nós estamos num conflito imenso, porque nós estamos, de certa maneira, todo mundo preso. Nós não estamos aí, desse outro lado, porque ainda não fomos descobertos. E aí a gente fazia realmente uma prece de Pai Nosso. Né? Então, vamos meditar com sobriedade o que tudo isso significa. O que quer dizer Pai Nosso. Então, ao proferirmos a prece ensinada por Jesus, que é uma síntese perfeita do que podemos louvar,
podemos pedir e podemos agradecer a Deus. Nós, espíritos em desenvolvimento, que estamos caminhando da animalidade para a angelitude, passo a passo, tá? Precisamos atentar bem no significado de cada frase, visto que essa prece vai refletir, acima de tudo, um compromisso entre nós e Deus. Precisamos entender isso. Essa prece reflete um compromisso muito sincero entre nós e Deus. Então ela não pode ser feita de qualquer maneira. Senão a gente vacila na obra da criação. Né? Então, sendo uma prece decorada, é necessário, sem sombra de dúvida, que estejamos bem conscientes das leis, das ideias delas contidas, no entendimento e na intenção de vivenciá-los, porque toda vez que formos proferir o Pai Nosso, vamos estar reafirmando uma coisa. Reafirmando, hein? Não é mais afirmando, não. Reafirmando um compromisso de quê? De sentimentos, de atitudes e de comportamento com o Pai. Prestemos atenção. Sentimentos, atitudes e de comportamento. Então, muda o panorama total. E a prece, ela passa a ser sincera. Por isso, por essa razão, que nós recorremos de novo ao Livro dos Espíritos. Sempre. Ele é o nosso norteador nessa noite de hoje, em todos os momentos. Está lá na Lei de Adoração. A pergunta 658. A prece é agradável a Deus? Olha que pergunta chave que Kardec proferiu. E olha a simplicidade da direção. Olha com que firmeza eles responderam. A prece é sempre agradável a Deus quando é do coração. Imagina. Acabou. Não tem dúvida nenhuma. A prece é sempre agradável a Deus quando é do coração. Porque aí eles cumprimentam. A intenção é tudo. E a prece do coração é preferível a que se pode ler. Legal? Preferível a que se pode ler. Então eu pego uma prece de Emmanuel, Pai Nosso, a prece de Meimei, a prece de Maria Dolores e leio. Muito simples. Né? Fecho os olhos e leio. Mas quem que deu o sentimento? Cadê a concentração? Cadê o objetivo? Né? Então, por mais bela que seja, se for lida mais com o lado do que o sentimento, não está valendo nada. Então a prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não acrediteis que ele seja tocado pela prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta. A menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. Deu para pegar essa parte aí? Deu para entender? Eu acredito que sim. Nós já estamos calejados nessa história aí, né? De fazer prece, então. A prece fútil, a prece feita pelo orgulhoso e egoísta que não se dobra, é em vão, não é verdade? Então, lá na pergunta 659, a gente se esclarece um pouco mais, que os espíritos dão mais um norteamento.
Qual é o caráter geral da prece? Pergunta Kardec. A prece é um ato de adoração. Então, vai adiantar fazer prece corrida? Fútil, egoística, querendo só que venha a nós, ao vosso reino, nada? Então ela não chega a lugar nenhum, porque não é estar venerando a Deus, não é estar adorando. Por quê? Responderam os amigos espirituais. Orar a Deus é pensar nele e se aproximar dele. Olha que beleza. Então, se nós não procurarmos entender essa fala dos espíritos, a gente está perdido. Mas se procurarmos entender, nós vamos ver que nós vamos fazer uma prece com adoração, com fervor. Vamos se comunicar com Jesus, com Deus, com quem for. Mas elas só serão atendidas no momento certo. E enquanto a gente espera esse momento certo, a gente vai trabalhando essa transformação no nosso interior. Né? Aí cumprimentam os amigos espirituais que pela prece podemos pedir 3 coisas. 3. Louvar, pedir e agradecer. Olha que beleza. Louvar, pedir e agradecer. Então não é pedir primeiro e nem agradecer, é louvar. Então, Kardec vai com uma outra pergunta entusiástica, maravilhosa. A prece torna o homem melhor? Sim, naturalmente. Nós temos conhecimento disso. Porque todos nós, em todas as nossas preces, nós já fomos atendidos e seremos. Pela ordem natural das coisas. É só saber ter paciência, só saber esperar no momento certo. Que nada acontece por acaso. E as preces, feitas com fervor, elas serão atendidas um dia. Nem que seja na outra encarnação. Nem que seja lá quando estivermos no plano espiritual. Ela vai fazer um sentido. Né? Sim. Responderam os amigos espirituais. Quem ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. Olha que maravilha. E Deus envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro nunca recusado. Poxa, que legal. Então, se eu faço uma prece e eu sei que o socorro nunca será recusado, eu vou fazê-la com sinceridade, como os amigos espirituais responderam a Kardec. Simples assim. Não, é difícil fazer uma prece com sinceridade, mas é questão de exercício, questão de trabalhar isso aí. É trazer para o nosso subconsciente e fixar. Então, toda vez que eu estiver com uma dificuldade, seja ela qual for, eu me paro um pouquinho, entro no meu quarto, peço socorro. Socorro, Jesus, socorro, Pai da vida, socorro, meu anjo da guarda, tá bom? Espera. Quem espera sempre alcança. 3 vezes salve a esperança. Tem a música dizendo isso. Né? Então a gente vai fazendo isso. Então vamos lá, vamos refletir. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pausa a explicação, a reflexão. O vocativo Pai Nosso significa que compreendemos e aceitamos. Pai Nosso. Deus como Criador, que continua envolvendo, sustentando, protegendo a sua criação, que é o Pai.
E segundo Emmanuel, estamos mais próximos ainda da animalidade do que da angelitude. Isso porque a gente não faz prece. Não faz a prece. A gente lê a prece. E o pior, a gente quer que faça a nossa vontade. Então, é uma chamada para um outro grupo, mas eu já avisei que hoje eu não posso. Né? Nossa limitação intelectual e moral impede-nos de compreendê-la em sua natureza e essência. Todavia, a sua obra está mostrando-nos que antes e acima de tudo e de todos existe a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Essa compreensão, meu irmão, minha irmã, vai nos levar ao seguinte raciocínio. Aceitar. O raciocínio de aceitar que somos todos iguais. Todos iguais na origem e na destinação. Está lá aquela pergunta do Livro dos Espíritos. Fomos criados simples e ignorantes, mas com a finalidade, né, de evoluir. Portanto, Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, disse: em Deus nos movemos e existimos. Olha, em Deus nos movemos e existimos. Então, Deus está, pois em toda parte, mesmo nos lugares onde não é lembrado. Que bacana, né? Até no recôndito da alma, ou no recôndito do subterrâneo do mundo espiritual, Deus está presente. Ele não é lembrado, mas ele está presente. Está vigilante. Porque nesse confins do mundo, quando o Fernando gritar socorro, Deus atende. Através dos amigos espirituais. Olha que legal. Então, ao dizermos, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, vamos lembrar das palavras de Paulo. E vamos nos entregar às vibrações e ao amor de Deus. Então, vamos deixar que as energias de Deus, amorosas, se movimentem dentro de nós. Para que possamos, por ele, perceber nele, a fim de vivermos conscientemente com ele. Venha a nós, ao vosso reino. Olha a importância. Os próprios discípulos, meus irmãos, minhas irmãs, próximos a Jesus, não entenderam bem de que reino ele falava. E talvez nem hoje ainda tenhamos dele a compreensão total. Venha a nós o vosso reino. O que significa isso? Jesus. Mas Paulo, em Atos dos Apóstolos, diz: em Deus nos movemos e nos... Oh, desculpa, já foi, né? Eu voltei o slide. Olha só. Que esse reino se concretize na Terra, Emmanuel falando, que as lutas, os sofrimentos, as dificuldades, trabalho, a convivência, a inteligência, a ciência, a arte, a religião, a filosofia, possam educar-nos e a humanidade na conquista desse reino de amor e sabedoria, a fim de que a Terra se transforme nesse milênio em um mundo melhor, mais justo
e mais feliz. E vamos analisar a outra parte. Seja feita a vossa vontade assim na terra, como no céu. Meus irmãos, certamente, sem sombra de dúvida, seja essa frase a expressão maior da aceitação plena de cada um de nós do compromisso que assumimos com Deus nessa prece. Seja feita a vossa vontade. Isso é importantíssimo. Então, com esse dizer, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, nos comprometemos, quando oramos com sinceridade, a quê? A aceitar, consciente e totalmente, a nossa condição de filhos de Deus e suas leis perfeitas, sábias e justas, que expressam a sua vontade em relação à terra e a nós. Olha que beleza, quando a gente encaixar isso aí, né? Seja feita a vossa vontade. E Emmanuel, na prece do Pai Nosso dele, ele fala, seja feita a vossa vontade, não a nossa. Então, a gente tem que se conscientizar disso, né? Vamos nos comprometer também a aceitar a nossa responsabilidade em nossa evolução e na do mundo em que vivemos. Olha só, isso aí nos faz lembrar que Jesus, certa vez, nos disse que nós somos sal da terra, luz do mundo, e poderíamos fazer isso e muito mais do que ele estava fazendo. Então, vamos aceitar a nossa responsabilidade porque nós somos co-criadores do universo. Estamos juntos nessa parada. Então, nessa frase, seja feita a vossa vontade, o que vai acontecer quando a gente falar com sinceridade? Vamos nos despir. Vamos ficar nus da nossa vaidade, da nossa arrogância, do nosso orgulho e egoísmo, que é a chaga da humanidade, que tanto nos tem atrasado no nosso processo evolutivo. E nos posicionarmos como filhos frágeis e rebeldes que somos ainda. Temos que reconhecer essa parada, essa dificuldade nossa. Somos frágeis, somos Maria vai com as outras, né? E somos rebeldes. Rebeldes por quê? Não aceitamos esperar, não aceitamos ter paciência. Tem que ser resolvido agora. Fiz a prece, tem que cair a chuva de bênção. Não é dessa forma, né? Então, nela estamos, ou deveríamos estar, sermos humildes. Tem que cultivar essa virtude dentro de nós. E quando cultivarmos a humildade, vamos perceber melhor a grandeza da vida estudante. A vida é bela, né? E a gente tem que entender com isso que nós não estamos aqui de passagem, de brincadeira, de férias. Estamos com uma função de espalhar a paz no mundo através da paz que conquistamos em nós, né? Então a gente vamos perceber melhor a beleza da vida e a sabedoria de Deus, que nos criou a todos, simples e ignorantes, como já falamos, com a determinação de sermos no futuro, não é no presente não, no futuro. O futuro que depende de nós, simplesmente de nós, provavelmente distantes, verdadeiramente sábios, conhecedores da verdade, sabendo usá-la, vivê-la com inteligência e amor. Então, quando a gente fixa essa ideia, a gente vai lá na
pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o modelo que tem por aí? Aí eles responderam: Jesus. Olha por quê? Ele trabalhou com exatidão essa vontade do Pai Nosso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa certeza que nos leva a dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Vamos estar conscientes, plenamente conscientes, que a vontade de Deus em relação a nós vai expressar o quê? Em suas leis, que é sempre a do bem, que beneficia a todos nós. Jamais, jamais, em tempo algum, a vontade de Deus é o mal a quem quer que seja. Então, a gente vai para outra parte mais importante também. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Já pararam para pensar nisso aqui? O pão nosso é esse. Como a gente vai conquistar esse pão de cada dia? Como dai-nos hoje? Então a gente tem que reconhecer que nesta frase de que Deus vem ver tudo o que existe e tudo do que precisamos, pois é Ele a origem de tudo. Então, vamos nos contentar com o pão nosso de cada dia, sem invejar o pão do outro, querendo tomar o pão do outro. Vamos reconhecer, então, nossas necessidades materiais, que são percebidas primeiro, enquanto o homem caminha em sua frase primitiva, tendo de vencer apenas os obstáculos e a sua sobrevivência e manutenção. Então é importante a gente entender isso. Então, quando a gente entender com eloquência o pão nosso de cada dia, sem sombra de dúvida, vamos estar mais evoluídos. Aí vamos passar a perceber também as necessidades espirituais. Olha só, necessidades espirituais. O pão da vida. Vamos entender as necessidades sociais e as emocionais, que nos leva à percepção dos valores morais e a importância de cada um. Daí, temos que convir que as necessidades espirituais vão se tornando tão prementes quanto as materiais. E o homem muda seu modo de pensar e de agir. Por quê? Passa a dedicar a sua inteligência para satisfazer as ambas. Então ele vê que o pão nosso não é só o pão material, não é só o pão para alimentar a carne. O pão nosso também é o pão do espírito, o pão da sobrevivência, da pujança do amor, do perdão, da fraternidade, da igualdade, da liberdade. Isso tudo vai entremear, isso tudo vai se vincular, vai se abraçar. Então vai tranquilo, né? Então, quanto mais evoluímos nesse sentido, mais vamos perceber que elas se relacionam, o pão material e o pão espiritual, e as maneiras de satisfazer, né? Então, nós pedimos. O que nós pedimos? Pedimos que nossas necessidades materiais e espirituais possam ser satisfeitas para que o nosso desenvolvimento se faça com o quê? Com equilíbrio, com segurança e com prazer. Não é? Eu tenho o bem material que eu preciso, o elementar. Preciso por quê? Eu preciso sustentar esse corpo, que é normal.
Porque esse corpo é a minha ferramenta de trabalho. Sem sombra de dúvida. Agora, eu tenho que fazer uma introspecção, fazer uma viagem no meu interior e alimentar o meu espírito. Como? Das boas ações, do procedimento do bem, da minha reforma íntima. Devagar, sem pressa, mas com firmeza. Então, nós temos que entender o seguinte: nós somos os artífices do nosso desenvolvimento, da nossa felicidade. Basta que entendamos que quando plantamos, vamos recolher, né? Então é por aí. Então somos os artífices da nossa felicidade. E que precisamos sempre pedir o alimento espiritual que venha nos auxiliar no fortalecimento da nossa inteligência e da nossa sensibilidade. Tá bom? E dentro dessa certeza, a gente vai falar, seja feita a vossa vontade assim na terra, como no céu, plenamente conscientes de que a vontade de Deus, em relação a nós, vai expressar o quê? Em suas leis, que é sempre do bem, que beneficia a todos. Jamais a vontade de Deus é o mal a quem quer que seja. Então, que o pão nosso de cada dia, meus irmãos, minhas irmãs, possa sintetizar o pedido desse alimento espiritual divino, para que saibamos e possamos prover todas as nossas necessidades através de quê? Simplesmente através do nosso esforço pessoal, no trabalho, no convívio fraterno com todos. Isso é importante para a nossa evolução, para esse encadeamento da fraternidade e liberdade e igualdade, sentindo, pensando sempre somente o bem. Conforme Emmanuel já nos explicou, que a finalidade nossa na Terra, a finalidade da nossa encarnação é fazer o bem. Então que atentemos para isso. Né? E o que significa quando Jesus pronunciou dentro do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Talvez, é possível, seja essa frase a mais difícil de ser dita, não é verdade? É ruim, eu quero que me perdoe, mas eu não perdoo fácil não. Né? E aí, vamos pensar naquela história do cara chegou para o Senhor e reclamou da vida, não estava podendo pagar, né? Estava endividado e não podia pagar do jeito que tinha que ser, e o Senhor perdoou a dívida dele, e tantas horas lá fora, o outro companheiro que devia também a ele, implorou que ele perdoasse a dívida, e ele não. Você não se fez advogado. Não, tem que pagar. Se não vai pagar, vai ser preso. Ouviram essa história e foram lá para o senhor. Manda chamar o cara aqui.
Aí o Fernando chegou lá, ó, seja infiel. Você me pediu perdão, eu te perdoei. O companheiro lá pediu perdão e você não perdoou. Vai lá, fica preso lá um tanto. Né? Essa é a ideia. Então, é a frase mais difícil de ser dita, com sinceridade. Então, há pessoas, eu acredito, que substituam o tempo do verbo. Perdoai as nossas dívidas quando perdoarmos os nossos devedores, no reconhecimento honesto da dificuldade em perdoar. Não é verdade? Então, nós vamos pensar, todavia, que Jesus, sabendo da nossa inferioridade espiritual, colocou o verbo no presente, justamente para que, ao repeti-la, nos conscientizássemos da importância e da necessidade do perdão. Com o verbo no presente, essa frase deve nos intimar ao perdão. Por quê? Porque ao dizê-la, estamos reafirmando o compromisso de reconhecer e aceitar a lei do perdão como indispensável à nossa evolução. A gente lembra da história de Pedro, reclamando com Jesus, e por fim reclamando da sogra, e reclamando de todo mundo, e ele pergunta lá, pelas tantas, quantas vezes eu teria que perdoar meu irmão? 70 vezes, 7 vezes? Eu disse, peraí, Pedro, não vamos fazer esse cálculo não. Vamos lá. Você vai fazer o seguinte, vamos levar esses 7 vezes à potência 7. Então você vai perdoar sem limite. Cada ofensa. Olha, a gente estava lá ouvindo essas falas de Jesus, esse exemplo. Né? Então, vamos nos sentir à medida que formos perdoando sem pedir conta, sem exigir volta, sem exigir condição, vamos nos estimularmos a cada vez mais nos esforçarmos a perdoar 70 vezes 7, infinitamente, como disse Jesus, almejando o quê? Que um dia não sentiremos mais essa necessidade por não nos sentirmos ofendidos. Olha que beleza. Olha como essa prática vai ser legal. Então, não existe ofensa para nós que já entendemos essa ideia, né? Já praticamos. Como diz Joana de Ângeles, quem perdoa está no lucro. Então, que continuemos tendo esse lucro. Mas, enquanto não alcançarmos esse ideal, vamos continuar a repetir a frase de Jesus, consciente que estamos reafirmando o compromisso, pelo menos do esforço. Então, eu preciso perdoar. Perdoa a nossa ofensa, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Com sinceridade. É uma troca razoável. Né? Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal. Então, vamos reafirmar essa expressão dita com sinceridade, a compreensão de quê? Da nossa fraqueza. No cumprimento das leis divinas, e vamos reconhecer nossa inferioridade espiritual, que nos leva a errarmos, a ceder às tentações. Mas então, com isso, vamos entender
passo a passo, que somos tentados naquilo que temos ou somos intimamente razão pela qual acatamos os estímulos externos que nos impelem à valorização dos prazeres materiais acima dos espirituais. Então a gente está na zona de conforto. A gente está vivenciando o belo, o prazeroso, o aqui, o agora. Né? Mas os valores espirituais a gente está colocando de lado. Né? Então é necessário que a gente coloque nossos interesses acima dos interesses dos outros e, com isso, a gente vai infringir a lei do amor, enquanto a gente estiver nessa obsessão. Colocar os nossos valores acima dos interesses dos outros. Né? Então, nessa frase, não nos deixeis cair em tentação, vamos reconhecer a nossa fragilidade, nosso orgulho, nosso egoísmo, mais uma vez. Olha só como é a chaga da humanidade. Orgulho, vaidade, fragilidade e egoísmo. Então, vamos pedir com muita sinceridade o fortalecimento da nossa fé, da nossa vontade, aliás, né? Em resistir ao que nos atrai, de modo geral. O dinheiro aí, em excesso, o conforto, o sexo em desregrado, tudo isso. Né? E que vai trazer a nós e ao próximo muita dificuldade, muita dor, muito sofrimento. Não é assim? Então, quando a gente profere, não nos deixe cair em tentação, estamos pedindo energias amorosas para que possamos resistir ao mal que existe dentro de nós, criados e desenvolvidos por nós, no decorrer do nosso processo evolutivo e do qual queremos nos libertar. Por que pedimos ajuda espiritual? Com sinceridade. Porque sabemos que essa libertação, meus irmãos, minhas irmãs, só virá através do nosso esforço em resistir às nossas tentações, desenvolvendo o bem que existe em nossa essência íntima do ser espiritual. Assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quando dizermos, não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal, mais uma vez, não estamos pedindo milagre. Presta atenção, não é de uma hora para outra. Que não existe mais um auxílio, uma rogativa em nossa luta interior. Que na verdade todos nós estamos lutando contra essas feras que nós mesmos criamos. Né? De eliminarmos o mal com o desenvolvimento do bem em nós e ao redor de nós. Precisamos empregar todos os esforços possíveis. E assim, vamos chegando ao final com assim seja. Não tem como, né? Não tem prorrogação. É assim seja. Por que assim seja? Que tudo isso que almejamos, o ideal a ser conquistado nos ensinos e exemplos de Jesus, possa estar sendo trabalhado dentro de nós. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, que assim seja. Perdoa as nossas ofensas, livra-nos do mal, que assim seja. A gente está trabalhando dentro de nós. Para quê? Para que a nossa inteligência, a nossa moralidade, que vamos conseguindo desenvolver com a ajuda e com o auxílio de Deus, através dos outros irmãos já evoluídos, e que são seus mensageiros e colaboradores. Então,
nós temos o som da nossa devoção. Santo Antônio, São Joaquim, São Gabriel, São Expedito, São Pedro, São Paulo, Cosme e Damião. Vamos pedir ajuda a eles. Eles vão interceder por nós e a gente uma hora vai ser atendido. Tá bom? Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei se atingimos o propósito, mas o esforço, a dedicação, a boa vontade foi muito. Eu sei que eu saí ganhando em me estudar o Pai Nosso e certamente eu vou aplicá-lo para um dia ter o resultado esperado, porque também sou filho de Deus. Muito obrigado. Aquele abraço. Ok, Fernando, obrigado a você. Que assim seja. E essa sua reflexão foi muito boa. Esse assunto reflete muito a nossas vidas, né? Pai nosso que estás no céu. Aí a gente coloca em reflexão, onde é esse céu? Entendeu? O céu pode ser o universo, né? Pode ser em qualquer lugar que estamos. E santificado seja o vosso nome, santificado a Deus, né? Venha a nós o vosso reino, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é esse pão nosso? Esse pão nosso é a nossa, materialmente, nosso sustento, né? E espiritualmente a nossa devoção ao Criador, né? Pedimos sempre. Depois vem perdoai as nossas ofensas, perdoai do que fazemos, o mal que a gente fazemos ao outro, né? Para que o outro também perdoe-nos. E depois ele vem assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra de todo mal. Não deixar de novo cair na mesma tentação. Não ser reincidente daquele pecado, daquela maldição, né? Então, e também ainda tem um item muito grande, que é fazer a nossa parte. Não adianta orarmos, pedir a Deus e também não sair da inércia, ficar parado. A gente tem que agir, tem que ter ação. Estamos pedindo o quê? Ao Pai, o emprego, correr atrás dele. Tem instrução para que a gente saiba dirigir aquele emprego, né? Muita gente às vezes quer ser chefe, mas não tem condições de ser chefe, porque não estudou aquilo ali, para ter a responsabilidade de sustentar aquilo, né? E manter aquilo para frente, a evolução, o progresso. Então é isso tudo. Não é só pedir a Deus sem fazer nada. Deus faz por 50% e a gente fazemos a nossa parte. Pode falar, Valentim. Entendeu, Fernando? Sim. Obrigado, né? Perfeito. Eu quero dizer tão somente o seguinte. Fernando finalizou dizendo que não sabia se estaria atingindo assim ou ajudando a atingir o objetivo. Eu digo que mais do que isso, meu irmão. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, conhecendo profundamente as necessidades que mais nos afligem, né, de todos nós indistintamente, Ele nos concede essa noite com este tema, que foi tão bem proferido pelo nosso irmão, fazendo com que cada um de nós faça verdadeiramente a sua reflexão mais profunda quanto a esse dever moral e espiritual que temos de seguir a Jesus, buscando viver na plenitude cada palavrinha, cada vírgula constante desse Pai Nosso. Então, da forma como foi esclarecido, como nos foi trazido, é tão somente luz nas nossas consciências, e aqui eu estou convicto, não querendo desmerecer em ninguém, porque estou incluso também, se não tivesse
não faria, não desmereceria, porque estamos todos vivendo esta mesma necessidade. E mais uma vez, Deus, consciente disso, fez com que tivéssemos essa noite feliz de esclarecimento. Não há ninguém dentre nós para dizer que não necessita, que não está carente de rever esses conceitos do Pai Nosso. Então, um abraço fraterno para você e para todos os irmãos. E assim como eu, sedento do aprendizado divino, aqui estamos, gratos mesmo a Deus e a você por essa contribuição maravilhosa. Um abração para todos. Obrigado. Suas palavras me fazem, me estimulam a continuar nesse trajeto de entrar no meu quarto e fazer uma prece. Seu João, com a palavra, pode comentar, seu João. O microfone de João. João, o microfone está fechado. Estava aberto, o teu fechou. Ok. Me desculpe. Meu irmão, é somente para externar o meu agradecimento por você reavivar essa minha maneira de orar. Eu aprendi um pouco mais hoje com você e eu lhe sou grato por isso. Agora me permita só eu lhe contar um dos causos que a vida me orientou com relação à oração. Hoje em dia a tecnologia, através da informática, nos traz muitos casos, mas esse eu ouvi, foi de ouvido para ouvido. Que na minha época era mais na base da palavra, que nós passávamos o conhecimento um para o outro. Trata-se de um cidadão ignorante, coitado. Não tinha a cultura nem da oração, nem da escrita. E era muito grato a Deus pela vida dele, pela sua saúde, pela paz que ele tinha. E ele queria agradecer a Deus de alguma sorte, fazer uma oração sentida. Mas ele não tinha o dom da palavra e muito menos da escrita. Aquilo começou a inculcar. Ele passou os dias preocupado com aquilo, como é que ele faria para se dirigir a Deus. De repente surge na mente dele uma ideia. Ele sai, passa em uma livraria, naquela época existia as chamadas cartas de ABC, não sei se vocês já ouviram falar, que era para ensinar as primeiras letras para as crianças. Então ele passou numa livraria, comprou uma carta de ABC, voltou para casa e recortou letra por letra daquela carta de ABC. Colocou na mão, foi para um campo aberto, olhou para o céu, pegou aquelas cartas, no momento que viu uma brisa agradável de vento, e ele jogou para cima. Quando o vento levou aquelas cartas, ele disse: olha, Deus, eu não sei falar, eu não sei escrever, mas essas letras que o vento vai levar, vai ser tudo que eu quero lhe dizer. Entendeu? Então é uma maneira também de oração. Me permita só trazer esse caso para aumentar um pouco a nossa reflexão. Mais uma vez, irmão, muito grato, viu? Me emocionou essa história, hein? Não é? Muito profunda, muito simples e muito coloquial. Muita fé. Né? Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, igualmente, João. Mais uma vez eu volto a pedir perdão, porque como eu sou expert na tecnologia, eu me esqueci de ligar o microfone, depois de liguei, inclusive a minha visão também ficou ofuscada, é falha nossa. Mais uma vez, a minha desculpa, meu irmão, viu? Então estamos aqui mais uma vez, agora de frente, agradecendo e pedindo desculpas. Somos todos no caminho. Né? Está bom, meu irmão. Tem mais alguém para querer falar? Ok, Agenor está com a palavra. Fernando, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É um tema... Boa noite, Agenor. Boa noite. Meu querido João e a todos presentes aí. É um tema palpitante. Vocês vão me desculpar de eu estar com a câmera fechada. Eu estou no ambiente que aqui está dando a falha de energia e estou com
internet legal e aí pode oscilar e eu não quero. Queria ouvir hoje essa palestra com muita propriedade. Fernando trouxe para a gente, de uma maneira como ele mesmo sabe transmitir, dizendo-lhe, se não teve proveito, fazer das minhas palavras de Antônio, querido, porque tudo que a gente fala são sementes que vai depender do terreno. Se o terreno for fértil, vai ter sucesso essa plantação, Fernando. Interessante que quando você, no início de sua fala, a gente diz assim, Deus é Pai. O esoterismo, ele pode dizer que Deus também é mãe. Porque Jesus disse a teologia, que a gente tem que saber que são religiões dogmáticas, que ele proferiu essa prece colocando Deus como Pai. E a doutrina espírita, ela parece que vai muito bem coadunada com a filosofia esotérica, que ela sabe que Jesus é como a inteligência suprema, e como inteligência suprema ele não tem sexo. Então, como a inteligência suprema é a causa primeira, ele não tem sexo. Ele pode ser pai, como ele pode ser mãe. Isso não importa. Isso só importa para a teologia e só importa para crenças dogmáticas. E o Espiritismo está no caminho certo. Chamou, não é quem é Deus, é que é Deus. E aí a gente já vê a diferença, né? Não tira a ênfase de que Jesus chama de Pai Nosso, né? Então, essa prece muito relevante, significativa, que bole com os nossos brios, bole com a nossa intimidade. É por isso que a gente vai ter que orar no quarto secreto, que é o nosso íntimo, e esse quarto transcende o material. Então, é por isso que Jesus disse, você tem que estar em contato com o Pai. E quando Jesus diz com o Pai, se não me falha a memória, Kardec na Gênesis, com o Pai não é a forma física nem humana. Ele coloca se é a teologia ou não, mas quando ele diz que ele está com o Pai, ele está sintonizado com as ideias e os sentimentos. Né? Com essas ideias e os sentimentos. Então, a partir daí, a gente também, ele quer que nós estejamos sintonizados com a ideia e os sentimentos do Espírito. Porque Deus é Espírito. Deus é amor. Então, o que Jesus quis chamar. Mas como as religiões, no decorrer do seu tempo, cada uma, principalmente dogmática, coloca a brasa para sua sardinha e também não tira mérito. É isso que eu estou querendo, não vamos tirar mérito. O importante é a forma. Como a gente se conduz e como a gente se coloca com essa força superior. Não importa que seja pai, mãe, irmão, amigo, contanto que exista a conexão. E a prece é essa conexão na transcendência com a essência. Então, meu irmão, eu trouxe de uma forma suave, como você fala. Sou muito fã das suas falas, viu? Gosto muito de ouvi-lo. E foi muito bom essa sua apresentação, no meu modo de entender. Mas que a gente, como espírita, precisamos percorrer mais para entender, não de forma dogmática a Deus, mas de uma forma transcendente, de que Ele é a força, o poder e a glória. Então, e a doutrina espírita está certa em fazer essa primeira pergunta, Kardec, como sempre. A gente pensa que o livro é dos espíritos, mas se não tivesse pergunta inteligente como essa,
os espíritos não saberiam responder de uma forma inteligente, como fez a pergunta inteligente. Então, só Kardec mesmo para fazer as perguntas que bolem com a nossa inteligência e os espíritos responder. Porque se não tivesse pergunta inteligente, não teria resposta inteligente. Então, meu irmão, você fez um trabalho inteligente para as inteligências aqui presentes, que eu tenho certeza que buliu nos nossos sentimentos e nas nossas ideias. Muito obrigado, meu querido. Obrigado a todos vocês. Eu queria fazer esse acréscimo, se vocês me permitem. Valeu. Um abraço, meu querido Fernando. Obrigado, meu irmão. Um abraço a todos vocês. E Agenor. E Agenor, obrigado pela sua palavra, pela sua reflexão. Fernando, obrigado pela sua presença, pela sua reflexão, pelo seu conhecimento, pela sua boa vontade de trazermos a todos nós o conhecimento que você tem sobre o assunto e desejamos que você sempre seja iluminado, seja abençoado por suas reflexões e suas palavras. Se não tem mais ninguém aí para perguntar alguma coisa ou dar um depoimento, então eu peço a você que faça a prece final. Ô Fidelis, só quero dar os parabéns para Fernando. Pode dar. O quanto o Pai Nosso, poder que tem o Pai Nosso é além do que podemos imaginar. O poder, o significado do Pai Nosso. Muito bem explicado, Fernando, para a gente ir acordando e descobrindo o que poder tem o Pai Nosso, que está além do que podemos imaginar por enquanto. Parabéns. Obrigado, Alceu, obrigado pelo apoio de todos vocês, dessas falas que me incentivam a continuar orando o Pai Nosso. Então, nós vamos encerrar agradecendo a Deus, aos amigos espirituais, a boa vontade de todos vocês, espíritos encarnados, almas que nos dão a oportunidade de trabalhar em nosso próprio proveito com aquela prece de Emmanuel. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não nos permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Graças a Deus.